Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tatiane Silva, sou técnica em agropecuária e bióloga e atualmente instrutora do Senar. Estarei ministrando para vocês o curso de Música das Frutas, onde darei ênfase ao ciclo biológico e controle cultural. O nosso curso tem uma carga horária de 24 horas e acontece no período de 24 a 26 de maio. Então, antes de darmos início ao nosso curso, eu gostaria de firmar com vocês um contrato de convivência, que são regrinhas básicas que devem ser seguidas, para que haja um melhor desempenho e desenvolvimento das nossas atividades. Então, o que contribui e o que não contribui? O que contribui? Pontualidade, participação, celular no silencioso, segurança, que é fundamental, o uso do EPI, e a troca de experiência, que é aquele feedback que geralmente acontece aos finais dos eventos. O que não contribui? Conversas paralelas, pressa na execução das atividades, entra e sai da sala a todo instante, piadinhas e mexer no celular. E é importante lembrar também que para que o aluno obtenha o certificado, ele tenha pelo menos 80% da participação, frequência. E você saberia me dizer o que significa Senar? O que é o Senar? Bem, quem somos? O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, ele foi criado pela Lei 8.315, em 23 de dezembro de 1991, é uma entidade de direito privado, ou seja, ao contrário do que muitos pensam, o Senar ele não é público, ele é privado. Ela é uma paraestatal, ou seja, que apesar de ser privado, é mantido também por recursos públicos, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e administrada por um Conselho Deliberativo Tripartite. Integrante do chamado Sistema S, assim como o SENAI, tem como função cumprir a missão estabelecida pelo seu Conselho Deliberativo, composto por representantes do governo federal e das classes trabalhadoras patronal. Então, os eventos realizados pelo Senar são financiados, em sua maioria, por recursos provenientes da contribuição compulsória de produtos rurais, tanto sobre a comercialização de produtos agro-silvopastoris, quanto sobre a folha de pagamentos da empresa rural. Ou seja, 80% desses recursos, voltam ao produtor através da FPR, ATG e PS. O Senar ele tem a missão de realizar a educação profissional, a assistência técnica e as atividades de promoção social, contribuindo para um cenário de crescimento e desenvolvimento na produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais do campo. Aqui estão algumas frentes do Senar, que é a formação profissional rural, a assistência técnica e gerencial, a promoção social e a formação técnica. O Senar ele está distribuído em 27 administrações regionais, sendo que uma administração central. Temos aqui os centros de capacitação regional, que encontram-se em Feira de Santana, Luiz Eduardo Magalhães, Gandu, Senhor do Bonfim, Tamaraju, e o Centro de Excelência de Fruticultura, que encontra no município de Juazeiro. Então, quais são os agentes do Senar? A equipe técnica, que é composta por administrações regionais e administração central, o mobilizador, que ele é o agente responsável pela estrutura das ações de FPR e atividades de PS, o instrutor, que é o agente que ministra as ações da formação profissional rural e atividades de promoção social, o supervisor, agente responsável, que acompanha, avalia e controla as ações de atividades de FPR e PS, visando o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos institucionais. Formação profissional rural, FPR, são ações de formação profissional rural que promovem a qualificação e o aumento da renda do trabalhador por meio de cursos de formação inicial e continuada, nas áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, apicultura, extrativismo, agroindústria e atividades de apoio agro-silvopastoril, atividades relativas à prestação de serviços. Então, qual é o lema do Senar? O lema do Senar é aprender a fazer fazendo, O saber é fundamental, baseado em princípios, não há dissociação entre teoria e prática, ambientes reais e trabalho rural. Temos aqui a frase da Aristóteles, onde ele diz que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então, falarei um pouco agora sobre a música das frutas, onde darei ênfase ao ciclo biológico e controle cultural, classificação científica, importância econômica, espécie de música das frutas presente no Brasil, ciclo de vida e controle cultural. Classificação científica, ordem Diptera, classe Insecta, família Verfil, gênero de importância agrícola, Ceratites, Anastrefe e Bactrócera, onde daremos ênfase a Ceratites. Temos aqui a Ceratites capitata, o macho e a fêmea, e você saberia me dizer a diferença entre o macho e a fêmea? Vamos lá. O macho ele possui um par de antenas,
e a fêmea ela possui o ovipositor. A importância da mosca das frutas. Bem, no Brasil, é um fator limitante, né, para a fruticultura, pois causa danos diretos à produção e indiretos aos países, né, por meio de restrições fitossanitárias impostas, né, pelos países importadores da fruta. Então, as principais razões para o crescimento expansivo desta praga, né, são o aumento das áreas e regiões de cultivo de frutas e vegetais no mundo, o comércio internacional com o movimento de frutas e vegetais. Aqui estão algumas moscas das frutas, por exemplo, no Brasil, Pteraphytis capitata, Anastrephia bactrócera, carambolai. E aqui temos o ciclo da mosca da fruta, né? Os adultos, eles atingem a maturação sexual, eles acasalam. A fêmea faz a oviposição no fruto, né? Ela tem a preferência pelo fruto suculento, um fruto de boa aparência. Ali ela põe os seus ovos. Esses ovos futuramente virarão larvas, né? Essas larvas se alimentarão da polpa dessa fruta, causando danos terríveis, né? Galerias, onde são portas de entrada para bactérias. Futuramente esse fruto ele vai apodrecer, ele vai cair ao chão, onde essas larvas que estão lá dentro do fruto, elas irão se enterrar no solo e futuramente elas irão virar pupa. E então todo o ciclo acontece novamente na natureza. Temos aqui algumas formas de monitoramento, né? O monitoramento ele é basicamente uma maneira de identificar e quantificar a presença de uma praga que infecta, né? Infesta o fruto, tanto no pomar como no doméstico, né? Sendo que comumente é realizado o uso de armadilhas. Temos aqui a armadilha Jackson e a armadilha Macphail. E eu vou dar ênfase um pouco na parte do controle cultural, né? Que é a parte do interrio. Então, esses frutos eles são coletados no campo, né? Após a colheita. Então, é interessante que esses frutos apodrecidos eles vão para uma vala. Essa vala tem aproximadamente 70 centímetros, onde eles são colocados lá e enterrados, né? É interessante também compactar bem, porque se houver de alguma mosca emergir, essa mosca ela não vai ter como ultrapassar essa barreira de terra, não é mesmo? E esses frutos também eles podem ser oferecidos como alimentação para animais. Temos também aqui o controle cultural, né, a cauda orgânica, onde esses frutos são colocados em tanques de alvenaria, com água, mais resíduo orgânico, né? E aqui eles podem virar adubação, né? Adubação orgânica, compostagem e o armadilhamento massivo, que é o uso de armadilhas de alta densidade distribuídas no pomar, nas parcelas onde há frutos em estados susceptíveis ao ataque de pragas, ferramentas poderosas. Iremos voltar à tarde, né, com essa aula prática, onde eu irei mostrar para vocês a elaboração dessas armadilhas e as suas funcionalidades. Até mais tarde e mãos a obras. Boa tarde, pessoal. Agora estamos aqui na nossa aula prática, né, nesse período da tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, onde eu irei mostrar para vocês um pouco do controle cultural. Aqui a gente tem uma manga, né, e um dos controles culturais é o atrativo pela cola entomológica. Temos aqui uma garrafa de 5 litros, branca, né, onde foi pincelado a cola entomológica amarela. Esse inseto ele é atraído, né, pelo cheiro, pela cor, e fica grudado na cola e dificilmente ele consegue sair. Ele é colocado geralmente na borda da planta, para que venha com facilidade, com um certo distanciamento. Vejam que tem bastante inseto. Temos aqui a Pteraphytis capitata. Foca aqui, por favor. A Pteraphytis capitata. Aqui. Dificilmente ela vai conseguir sair daqui. É bastante simples. Ó, arame e garrafões de 5 litros. Temos um outro tipo de controle cultural, que é com a garrafa de 2 litros, né? A garrafa PET, onde ela foi perfurada, né? Foram feitos 4 furos. E aqui temos a isca alimentar, que é 5% da proteína hidrolisada e 500 ml de água. Quando for fazer a troca dessa proteína, é interessante pegar os insetos mortos e colocar numa cova, né? E faça o enterrio do solo. Essa isca alimentar, ela pode ser também o melaço da cana ou o suco de fruta, né? O inseto, a mosca da fruta, ela é atraída pelo cheiro, né? E ao entrar aqui, ela não consegue sair, vai morrer, né? Afogada. Então estamos vendo aqui, né, 2 tipos de controle cultural. Esse
além de ser uma forma de reciclar também, né, a natureza. Bastante simples, ó, temos aqui o arame, onde é colocado no gargalo, e mais uma forma de controle cultural. Vamos ver agora a forma de enterrio, onde iremos fazer o enterrio dos frutos contaminados. Vamos para um outro tipo de terreno. Foi uma vala com aproximadamente de 50 a 70 centímetros, onde são colocados frutos, né, que são coletados no pomar, frutos em apodrecimento. Então esses frutos são colocados nessa vala. Então, após colocar os frutos apodrecidos nessa vala, iremos enterrar. É importante que essa terra esteja bastante apiladinha, né? Para que essas moscas não venham, quando emergirem, sair daqui, né? Então, deixar esse material bastante compactado, né? Para que não haja risco dessa mosca emergir e voltar novamente a contaminar o meio ambiente. Então, falamos aqui de mais um controle cultural, controles fáceis, né, de fazer em campo. E eu espero que vocês tenham absorvido o conhecimento e boa prática.